para a gente, de fato, não abandonar essas pautas. Acho que as pessoas aqui que nos assistem, que principalmente estão iniciando agora nesse entendimento, assim, né, sobre socialismo, comunismo, sobre idealizar, né, pelo menos conseguir imaginar uma sociedade diferente, às vezes fica um pouco difícil de enxergar isso na nossa realidade aqui. Então, assim, existe uma maneira da gente tentar traduzir um pouquinho dessas lições que tu trouxe. E eu acho que até pegar principalmente o ponto que gera muita confusão mesmo, né, que é o da propriedade privada, e aí meio que exemplificar ou traduzir isso um pouquinho para o Brasil em 2024, assim, para os nossos tempos atuais, assim, né, como que essas lições aparecem no nosso mundo aqui, no nosso dia a dia mesmo como brasileiros. Aparece de várias formas, né? Então, assim, a gente precisa, primeiro, resgatar o manifesto e resgatar esse negócio de que, assim, a gente precisa, vamos dizer assim, traduzir de uma forma, né, para ficar mais simples, para as pessoas entenderem, e precisa, por outro lado, ensinar da forma que o Marx escreveu, porque senão a gente também acaba deturpando, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, assim. Então no Brasil hoje, várias situações se colocam assim, né? Então vamos ver, o Diese fala que o salário tinha que ser de quase R$ 7.000 e o salário mínimo é de 1.400, vai ser R$ 1.500. E ainda com uma comemoração porque está valorizando o salário mínimo em 1%. Ou seja, mal dá para sobreviver com esse salário. Uma pessoa sozinha não consegue sobreviver. Imagina uma família. Isso estava lá no manifesto, dizendo que o patrão vai pagar o mínimo possível. Outras coisas que vai dizer no manifesto que dá para a gente trazer para hoje, né? Então ele vai dizer que vai ter a divisão no trabalho e que o trabalhador vai ficar cada vez um trabalho mais repetitivo e que isso vai diminuir o valor do trabalhador. E a gente vê isso cada vez mais, né? O trabalhador fazendo aquele trabalho que, meu, é sempre a mesma coisa. Então, você pegar, por exemplo, sei lá, um telemarketing, que é dos trabalhos mais desvalorizados, meu, é ficar no telefone e fazendo aquilo, e boa parte já é feito por um robô, o valor do trabalhador diminui. E aí o patrão paga menos. Então, são várias lições que a gente precisa resgatar, né, e que a gente precisa educar. Talvez, às vezes, parece um pouco soberbo, assim, né? Para que a gente precisa ensinar, mas precisa de fato, porque, e o próprio Marx vai dizer, e vários outros revolucionários vão dizer, a consciência tem que vir de fora, porque a classe trabalhadora não tem tempo. As pessoas não têm tempo para pensar, as pessoas não têm tempo para estudar. O capitalismo é muito esperto nisso. O capitalismo sabe que se as pessoas tiverem tempo para refletir, elas vão perceber a situação que elas vivem. Então, elas não têm tempo. Então, quem acaba trazendo essas ideias são as pessoas que têm essa possibilidade. São pessoas que têm uma condição de vida um pouco melhor. Não à toa, Marx e o Engels eram pessoas de famílias melhores, o Fidel Castro, o Lenin, o Che, entre vários outros revolucionários e revolucionárias. Eram pessoas que tinham condição de refletir, tinham condição de desenvolver. E eu acho que hoje a gente precisa fazer isso. Para ajudar a classe trabalhadora que não tem, nós precisamos criar muitas escolas operárias, precisamos fazer muitos cursos de formação, nós precisamos usar as redes digitais como você usa, fazendo vídeos, né, que peguem as pessoas ali, às vezes no ônibus, no metrô, no horário do almoço, a pessoa pega um vídeo de 1, 2 minutos e estuda, e entende, se revolta, se identifica. Né? Então nós temos que usar isso para poder mostrar a situação que as pessoas vivem hoje, né? Porque o Brasil hoje ele está muito semelhante, né? Então, até no jornal Verdade, a matéria de capa, eu não estou com ele aqui, mas falando da situação dos trabalhadores hoje nos aplicativos. Então, trabalha muito, não tem tempo de pensar, vive com a ilusão, ou seja, a história se repete como farsa, a ilusão de você ser o seu próprio patrão. Mas eu estava, inclusive, conversando com um professor hoje, que também faz entregas, né? Porque a situação do professor também não é fácil, né? E ele falando assim, quando eu fui vender o jornal para ele, né? E ele falando do relato dele, que ele conseguiu trabalhar muito tempo, chegou tipo no Platinum, que é tipo um abaixo lá do diamante, que é o top lá da Uber, né? Melhores corridas, melhores entregas e tal. E ele foi fazer uma entrega, a pessoa chegou para ele e falou assim, no comércio lá, não, já retiraram esse pedido. Ele falou, não, não retiraram, eu vim retirar. Não, esse pedido já foi retirado. E aí ele não fez a entrega. A Uber virou para ele e falou, olha, você roubou a encomenda, você roubou o produto Deus.
está bloqueado e você só pode fazer as entregas mais simples. E aí vem dizer que o cara é patrão, vem dizer que tem liberdade para trabalhar. Essa é a situação. Entendeu? O cara passou anos para ser promovido, vamos dizer assim, na plataforma, em uma ação que não foi ele, que alguém lá no restaurante, sei lá onde era, comeu o produto, sei lá, deu fim no produto, e ele é punido por isso, certo? Então, assim, é muito parecido com um trabalhador que passava 15 horas dentro de uma fábrica, lá sem direitos, no século XIX. Então, está muito, muito semelhante, assim. Ou seja, se a situação é semelhante, e a saída também é semelhante. É unir a classe trabalhadora, é estudar o marxismo, e é lutar pela revolução. É isso, né? Então, a gente precisa falar mais disso. Tem 2 pontos aí que tu tocou que eu acho importante até da gente comentar, que assim, essa questão de ensinar, eu não acho, né, que pareça mesmo soberba, porque assim, a gente passa tanto tempo, né, nós que comunistas, organizados e tal, a gente passa tanto tempo da nossa vida estudando, né, que a gente quer passar isso adiante. E porque assim, tem tanta gente que tá ensinando o que nem aprendeu aí, por que que a gente que dedica a nossa vida para aprender isso não vai, né, para estudar o comunismo, né, o socialismo não vai poder passar essa mensagem adiante, né? Só ver esses coaches aí, né, esses Pablo Marçal da vida, esses caras assim, estão ensinando coisas que eles nem aprenderam, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse orgulho, né, de falar que a gente está ensinando sim, a gente está passando a mensagem adiante, né, a gente está, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo também, mas a gente também está, é um estudo que não vai acabar nunca, né, eu acho que a gente vai passar a nossa vida inteira aí estudando Marx, comunismo, né, os grandes revolucionários, tudo, e acho que talvez nunca acabe. E um outro ponto que eu estava pensando aqui, fazendo essa ligação de comentou no início, sobre como os trabalhadores defendiam às vezes a fábrica que eles trabalham. Eles viam isso, né, para manter a sua segurança no trabalho e tudo, né, defendiam o patrão. Exatamente o que acontece hoje, né? Tipo assim, é muito comum. Eu sempre que eu entro num Uber, eu começo a militar já, né? Já começo a falar, pô, já falo pro cara quanto eu tô pagando na corrida e pergunto pra ele quanto ele tá recebendo pra ele ver a diferença ali, né? Eu, pô, viu só, a Uber aí tá roubando 40% da tua corrida, não sei o quê. Pô, isso é sacanagem, vocês têm que se organizar, fazer um sindicato. E aí, tipo assim, tem uma galera que escuta, assim, e, tipo, não, é isso aí, mas a galera é meio desunida e tal. Mas tem uma galera que ao mesmo tempo fica assim, eu acho que é isso aí mesmo, né? Pô, o cara teve a ideia lá, né? Tipo, é isso, defende, assim como defende a Uber também contra essas leis trabalhistas que iam favorecer o motorista, né? Mas aí fica, não, mas aí se me favorecer, aí a Uber vai querer sair do Brasil e aí eu perco o meu emprego, né? Então acho que isso ainda, né? Aquilo que tu comentou lá de 2 séculos atrás ainda está totalmente atual aqui, né? Sim, o capitalismo ele é muito bom nisso, assim. O capitalismo a gente fala parece um ser, né, mitológico, sei lá. Mas o capitalismo, os capitalistas, toda a superestrutura do capitalismo, ela é muito bem feita para fazer essa defesa. O trabalhador achar que a culpa é toda dele. Então, esse próprio professor ele falou assim, mas é bom, o cara tira tanto por dia, fez lá as contas, aí falou, dá 2 e pouco por mês, o salário mínimo é 1.500. Aí eu falei, sim, mas você fez a conta por 30 dias, né? Quem que vai trabalhar 30 dias no É, mês? Não existe folga? é, Você não tem folga? Porque eu sou professor, eu trabalho 22 dias. sim. Né? Tenho folga de final de semana. Então, você tira esses dias, aí você tira o dia que a pessoa fica doente, aí você tira isso, você tira aquilo. E ainda falei, e os custos são todos dele, né? Quanto que ele fica de fato disso tudo, né? Então, mas o capitalismo traz essa coisa, né? E outra coisa que o capitalismo tem, que as igrejas, né, também usam isso muito bem, o capitalismo se aproveita disso, é a questão da salvação posterior, né? Uhum. Assim como a igreja coloca que você vai encontrar o reino dos céus, o capitalismo coloca que você vai ser um dia o patrão. Lá no futuro você vai ser recompensado. Né? Então a pessoa cai nessa ilusão. Né? Você é o empreendedor porque um dia eu vou conseguir chegar lá. Né? Então vende muito essa ilusão. Né? Então acho que isso a gente precisa combater. E outra coisa que o capitalismo tem, assim,
é a cara de pau, né? Eu acho que falta para a esquerda, falta É, para os comunistas ter a cara de pau, assim, de falar, não, isso daí é um absurdo. O Marx está certo. Isso que você está falando aí é besteira. Tá falando, isso é burrice. Chamar o povo de burro também está errado, né? Mas isso que você está falando aí é besteira. Isso que você está falando não faz sentido, certo? Estão te enganando, estão te fazendo de trouxa. Precisa dizer, porque o capitalismo não tem medo, o capitalismo não tem vergonha, né? O capitalismo mata pessoas e diz que é certo. O capitalismo, as pessoas estão morrendo debaixo d'água no Rio Grande do Sul e ele diz que a culpa é da chuva, né? A culpa é de São Pedro. Então, assim, é uns absurdos que a gente não pode deixar, a gente não pode ter vergonha de dizer, ficar com medo, achar que as pessoas vão se assustar. Porque as pessoas, elas gostam, assim, do comunismo. Só não entendem que é o comunismo ainda. é. Mas você pode Ou ver. tem preconceito, né? Pela propaganda Tem anticomunista. depressão, porque elas foram ensinadas de outra forma, né? É, Se seu pai, sua mãe passa a vida inteira falando para você que uma coisa é ruim, é. você vai crescer achando que aquilo é ruim. Até você descobrir que não é, você vai passar achando que é ruim. Mesma coisa com a classe trabalhadora, né? Passa a vida inteira ouvindo que aquilo é ruim, né? Que fazer greve é ruim, que manifestação é ruim, que isso atrapalha a economia, né? Etc. Então, a gente precisa, alguém precisa virar e dizer, olha, não é ruim, te enganaram, né? Então, a gente precisa fazer essa disputa, né? Porque é só olhar essa situação do Rio Grande do Sul. As pessoas estão doando. E quem doa é quem não tem nada. Eu vi É. uma matéria ontem que alguém, não sei se era uma mulher de algum movimento social, de alguma associação de moradores e tal, e a frase no site, tiveram até coragem de colocar. Estava assim, só o povo salva o povo. Meu É a frase que a Deus. gente usa na UP, nos movimentos Aham. sociais. Estava no site, só o povo salva o povo, afirma tal, tal, tal. E ela falando que quem estava ajudando, quem estava resgatando as pessoas, eram outras pessoas. Então, assim, a classe trabalhadora, ela é solidária, a classe trabalhadora, ela respeita, a classe trabalhadora, ela defende a vida, a classe trabalhadora é contra as injustiças. Então, a classe trabalhadora, ela já tem tudo o que o socialismo precisa. O que falta é a consciência, é compreender que isso é socialismo, que isso é comunismo. Você faz uma ocupação, tem gente que acha um absurdo. Mas passa uma semana, a pessoa vai lá, conversa, vê as coisas acontecendo, ela olha e fala, não, tá certo, esse prédio estava vazio. Ou seja, a pessoa compreende. Uhum. Ela só precisa saber que isso se chama socialismo, comunismo. Então nós precisamos falar mais essa palavra, precisamos defender, Exato. precisamos combater o capitalismo, assim, claramente, de forma direta. Isso é inclusive o que motivou a começar a fazer essas lives aqui, que tipo, eu mal tenho tempo para fazer, mas estou fazendo porque é isso, para ter uma conversa de fato aqui, para ser algo mais pessoal do que os vídeos lá, e para a gente familiarizar cada vez mais as pessoas com o comunismo, com os comunistas, né, com o nosso discurso, com o que a gente tem a falar, né, e as pessoas aqui poderem interagir, a gente poder conversar. E é isso, tá? Criar uma proximidade cada vez maior, porque a gente não pode ter vergonha de dizer que a gente é comunista. A gente é, e tipo assim, a gente tá do lado certo da história. Então, pode ter, como grande parte da esquerda tem, né? Tem medo de falar de socialismo, tem medo de, né, de expor uma mais radical.